Pai Celestial, entrando em Tua presença pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos abriu, pela Sua carne, pelo Seu sangue, pelo Seu grande sacrifício, o que celebramos na última sexta-feira, a sexta-feira da paixão. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, entrando sim em Tua presença para ouvir a Tua palavra. Senhor, que o Senhor encontre o nosso coração preparado, limpo, receptivo ao Senhor, e que o Senhor contemple, Senhor, um desejo ardente dessa compreensão de um crescimento espiritual, a fim de que cada um nós possamos, Senhor, apresentar a presença viva do Senhor. Fale conosco, nos ajude. Temos, Senhor, o conhecimento da imensidão do Teu amor. O Senhor amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabemos também, Pai Celestial, que o Senhor enviou Jesus ao mundo para cessar o sofrimento, acabar com as dores, porque verdadeiramente Jesus, Ele tomou sobre si as nossas dores, carregou com as nossas enfermidades, e como também está escrito, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, abra mais o entendimento. Olha para cada um. Senhor, olha para essa família, uma família que está representada por alguém que neste momento se põe a ouvir a Tua palavra, para compreender, para que possa abençoar a sua família. Senhor, o Senhor procura, a princípio, ao menos um, para que o Senhor possa operar em toda uma família. Que seja assim, Senhor. Que a Tua bênção entre em cada casa, que a Tua bênção, Senhor, alcance e toque, e que a família possa desfrutar. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje eu estou trazendo aqui, irmãos, 3 fatores que provam. Vamos deixar mais para o final, para o meio da nossa lição, né? Uma pergunta: qual é a maior prova que um cristão pode dar que realmente é temente a Deus, que ele tem o respeito pelo Senhor Deus, pelo Senhor Jesus? É muito simples. Bom, primeiramente nós devemos lembrar que quando Deus intencionou criar Adão, o homem, e Ele criou o homem e a mulher, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus criou, que Ele planejou criar a sua imagem, a sua semelhança. Quartas-feiras nós temos estudos da palavra de Deus, é a escola bíblica, é a verdadeira base estrutural da vida de um ser humano, porque a palavra de Deus ela nos dá a fé. Jesus disse: sem fé é impossível agradar a Deus, não é? A fé vem pelo ouvir. A palavra de Deus nos ensina como devemos viver na terra, e para que se possa desfrutar da comunhão do Espírito de Deus, como a palavra de Deus, ela nos capacita a que possamos vencer as adversidades e honrar o nome de Jesus. Mas vamos começar na simplicidade da imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1. Primeiro livro das Escrituras, Gênesis, significa criação. No capítulo 1, no versículo 26 e o 27, então, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus,
e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Muito bem. Então, bem claro, né, irmãos, que Deus, ele intencionou criar o homem e criou a sua imagem e semelhança. Então, criou o macho e a fêmea. Mas que semelhança é essa? Pois é. Quando o ser humano vive por conta própria, do seu jeito, ele segue seus conceitos, seus pensamentos, suas vontades. Ou segue doutrina de família, costumes de família, costumes sociais. Ou seja, como vive a nossa sociedade em si. Mas, quando começa a ouvir a palavra de Deus e a compreender as coisas espirituais, então começa a mudar desde os seus sentimentos, pensamentos, vontades, e aí vai para as atitudes. Essa é a grande realidade. Quando as pessoas no mundo sem conhecimento dizem assim, tem um amigo que virou crente agora, fizeram lavagem cerebral nele. Lavagem cerebral? Então vamos entender bem. O pecado de Adão, a desobediência de Adão, deixou Adão vazio de Deus e em trevas. Deixou Adão despido espiritualmente, e sem a autoridade espiritual que Deus deu. Então ele perdeu tudo. Se tornou simplesmente um ser humano dentro de todas as limitações do mundo físico, mas sem poder nenhum no campo espiritual. E o mundo espiritual é que domina o mundo físico. Desgraças não vêm por acaso. A palavra de Deus diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Bênçãos não vêm por acaso. Jesus veio à terra para trazer as bênçãos de Deus para o ser humano. O apóstolo Tiago da Epístola, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então vamos entender. Quando Adão desobedeceu a Deus, a luz de Deus se retirou dele. Ele ficou como uma lâmpada apagada, ficou em trevas. Então, na verdade, perdeu tudo que era de Deus. Por isso que o diabo passou a ter domínio. Por isso que ficou tão fácil, fica tão fácil os males atingirem o ser humano. Desde o ventre, uma criancinha já nasceu com a enfermidade, já nasceu com a doença hereditária. Surgiu, aconteceu dentro do ventre. E assim vai. Cresce, tropeça na vida. Isso não deu certo, aquilo não deu certo. Por quê? Porque a imagem de Deus foi perdida. Então aqui está bem claro, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine poder. Tudo isso foi perdido na desobediência de Adão, que foi expulso do paraíso, ele e sua mulher. E então os filhos já nasceram em trevas e distantes de Deus. Como recuperar isso? Pois é, irmãos. Foi exatamente o que Jesus veio aqui à terra fazer. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4. No versículo 3 a princípio, vamos estudar o versículo 3 e o versículo 4. Então, como recuperar a imagem de Deus que foi perdida em Adão, ou desde Adão? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se
perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha a imagem de Deus aqui. Então, pastora, Jesus veio aqui para nós recuperarmos, o ser humano recuperar a imagem de Deus que foi perdida desde Adão? Sim. Sim, essa é a excelente notícia. Por isso que Jesus manda pregarmos o Evangelho, irmãos. A palavra Evangelho não é uma palavra religiosa. Significa boas novas, ou seja, boas notícias. Ou seja, você não precisa viver nessa prisão de miséria. Você não precisa viver com essa enfermidade. Você não vai mais dizer que a sua vida não deu certo. Você só precisa ouvir a palavra de Deus e aprender. Por isso que Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Uma pessoa brava, uma pessoa cheia dos seus conceitos, normalmente ela rejeita. Às vezes você vai pregar a palavra, vai evangelizar uma pessoa, ela vem logo dando uma carteirada. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou professor disso, eu sou não sei o quê, eu sou... a minha patente é essa e tal. Continua em trevas, sem vestes espirituais e sem autoridade, poder e autoridade. Zero. Nenhum poder e nenhuma autoridade. Qualquer demônio pode atacar e pode destruir. Então, olha que coisa tremenda isso aqui. Meu Deus, como Deus usou o apóstolo Paulo e como usa, irmãos, para esclarecer, para ensinar, para que possamos recuperar tudo que foi perdido em Adão. Então você vê que tudo vem pela palavra. Mas se ainda o nosso evangelho, o evangelho de Cristo, irmãos, está dizendo o nosso evangelho, o evangelho de Cristo, que o próprio Senhor Jesus trouxe. Os apóstolos deram continuidade e hoje somos nós, pregando este evangelho das Escrituras Sagradas. Mas se ainda o nosso evangelho, ou seja, as boas notícias, está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nos quais, nas pessoas sem Jesus, o Deus com D minúsculo, observa comigo, ó, nos quais o Deus com D minúsculo, o diabo, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos. Dá uma paradinha. Pastor, por que está especificando este século? Olha, irmãos, século na Bíblia representa uma geração, tá? Representa. Então, de geração em geração, tá? Em cada geração parece que surge uma novidade. Por exemplo, a novidade agora da moda espiritual maligna, crianças e autismo, idosos, Alzheimer. Por que todo mundo aceita? Porque o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o quê? A luz do Evangelho. Quando a lâmpada se acende, o que acontece de imediato? Você vê as coisas que não via antes. Muita gente vê enfermidades como coisas naturais, normais. Ah, isso é coisa da vida. Mas para Jesus não é uma coisa natural nem normal. Tanto que ele tomou um corpo humano de carne e recebeu as nossas maldições, as nossas doenças. Está lá desde Isaías, no capítulo 53, que nós vimos sexta e vimos domingo, vocês sabem perfeitamente. Agora, é claro que entre a realidade da enfermidade e a palavra de Deus garantindo que Jesus levou, tem de haver uma guerra espiritual. E como é que se empreende essa guerra? Pela luz da palavra, ou seja, com o entendimento. Quando você vê o que está escrito e você luta contra aquilo que é evidente, mas que não vem de Deus. O que não vem de Deus tem que ser rechaçado. O que não vem de Deus não pode ser recebido. Então, assim vai sendo recuperada
a imagem de Deus. Olha que coisa tremenda. Tranquilo até aqui? Só que nós precisamos contemplar um pouquinho mais o versículo 4. Nos quais o Deus deste século, então Satanás, de geração em geração, cegou os entendimentos dos incrédulos. Dá uma paradinha. Às vezes, irmãos, a incredulidade não é 100%. Tem gente que aceita Jesus e não acredita no poder de cura. E ainda acha que, como eu disse, são coisas normais. Teve gente que aceitou a pandemia como uma coisa abrangente. Está atacando todo mundo, mas você não é todo mundo. Você foi resgatado da maldição. Então, começa a crescer espiritualmente para combater. Houve quem aceitasse combater e houve quem dissesse que era uma coisa normal. Assustador. Assustador. Então, o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Se você não crer no poder de cura, nessa área, Jesus não vai poder trabalhar na sua vida. Se você pensar que você nasceu e que por gerações anteriores não terem dado certo, e você pensar que a sua vida também não vai dar certo, ali Jesus também não pode trabalhar. Deus não vai poder trabalhar. Então, o mundo espiritual é muito ativo, mas nós colocamos esse poder em ação. Então, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Está aqui. O diabo não quer que as pessoas conheçam os seus direitos trazidos por Jesus. O diabo não quer que o cristão, que a pessoa recupere a imagem de Deus em si. Pastor, ainda não estou entendendo a questão da imagem de Deus. Você vai entender nos 3 fatores que nós vamos estudar. Irmãos, olha só. Eu fico bem preocupada quando eu vejo pessoas que são de Jesus e algumas chegam a dizer rasgadamente que não gostam de estudar a palavra de Deus. Eu me assusto com isso. Quando eu escuto dizer algumas pessoas que são de Jesus, dizem assim, não sou muito chegada à leitura da Bíblia. Eu digo, meu Deus, vai ouvir quem? Está ouvindo quem? Essa coisa é gravíssima. Você vê a graça, o amor de Deus em ter enviado Jesus ao mundo e tudo que Jesus trouxe ter sido registrado nas Escrituras para nos beneficiar, para nos permitir andarmos com Ele, com Deus. Olha que coisa tremenda, pelo entendimento da palavra de Deus. E mais então, recuperar o que foi perdido. Se assim, o pecado de Adão é a desgraça da humanidade, mas Jesus é a glória da humanidade. Jesus é o poder. Jesus trouxe de volta a imagem de Deus. Então, à medida em que nós vamos compreendendo os mandamentos de Deus e vamos compreendendo os direitos que Jesus Cristo nos trouxe, nos dá, essa imagem vai sendo recuperada. Vocês vejam, por exemplo, a linguagem do mundo. É uma linguagem de murmurações, quase que em regra, não regra 100%, mas é uma linguagem de medos, de inseguranças, de acaso e fatalidade. Coisas que estão completamente fora das coisas de Deus, que são bem ajustadas. Tanto que Jesus diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Mas as pessoas não sabem. E algumas não querem ouvir. Para fazer as correções necessárias, recuperando então a imagem de Deus. Eu digo, gente, como uma pessoa, um cristão pode dizer que não é muito chegado à leitura da Bíblia? Como é que um cristão, uma cristã pode dizer que não gosta de estudar a palavra de Deus?
É uma coisa impressionante. Chega a ser assustadora. E aí? Então vamos lá. Bom, 3 fatores que, à medida em que nós vamos compreendendo melhor a palavra de Deus, colocando em prática, começando pelo coração, trabalhando pensamentos, e vem então para a prática do dia a dia. 3 coisas. A primeira é colocar no coração a obediência ao Pai. Por quê? Porque Jesus viveu na terra como homem e foi obediente ao Pai em tudo. Então nós temos que ser obedientes como Jesus foi. João capítulo 5, versículo 30. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Vamos juntos? Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Olha aí, olha aí. Então, resumindo aqui, no primeiro fator que nos assemelha a Deus, sermos exatamente como Jesus, que como filho obedeceu ao Pai em tudo. Então, observa comigo. Jesus disse, com toda a clareza aqui, eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa, pronto. Ou seja, eu não faço nada por mim mesmo, eu faço o que o Pai me mandou. Começa aqui. Aí a palavra de Deus vem e diz assim: filhos, obedecei a vossos pais. Vamos dizer que o pai está dando um conselho para o filho. Esse filho não deve atender a esse conselho do pai imediatamente, para ficar dentro da palavra, obediência. A obediência de Jesus para com Deus tem de ser copiada, tem de ser vivida. Se eu quero a semelhança de Deus em mim, eu preciso da luz de Cristo. A luz é o entendimento que Ele dá. Então está aqui. Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Vamos agora falar de uma guerra. Quando uma pessoa diz assim, é uma luta muito grande a libertação, porque eu tenho vontade de fazer isso assim, assim, sei que isso assim, assim é pecado. Por que não renuncia à vontade? Para recuperar a imagem de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele não é a imagem, ele não traz a imagem de Deus, ao contrário. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte espiritual. Ou seja, a pessoa perde a luz que havia recebido. Perde a imagem de Deus. Então, o primeiro reflexo da imagem de Deus é exatamente a obediência. Quando o cristão começa a obedecer a palavra de Deus, mesmo que vá contra a sua vontade. Grupinhos de amigos que jogam conversa fora e falam besteira, bobagens, até coisas sujas. Tem cristão que não abre mão desse grupinho ou dessas amizades. Olha, fazer parte de grupos sempre faremos. Por exemplo, se você é um aluno e tem aulas presenciais, tem momentos que há trabalhos em grupo,
determinado desenvolvimento de alguma coisa, alguma tarefa. Mas isso não significa que vai se andar colado com as pessoas o tempo todo. Trabalho. Num setor, 3 coisas diferentes em que um grupo depende do outro. Trabalho. Se a relação é de trabalho, não precisa andar junto para ir para a porta do bar. Vai ficar na hora do almoço jogando conversa fora. Porque um abre a internet e começa a tentar contaminar os outros. E tem gente que não quer se indispor e faz parte do time. E aí? Viver como Jesus viveu. Obediência ao Pai. Vai ser atacado? Vai. Vai ser criticado? Vai. Corre o risco até de ser excluído. Quantas vezes eu já contei aqui que no meu tempo de faculdade, alguns professores não suportavam evangélicos. Tinha um que adorava falar um monte de besteiradas. Caramba, preciso daquela aula. Mas ele falava, ele ia muito além do ensino didático, da aula, da matéria, para jogar a conversa fora e falar porcarias. Aí quando ele batia o olho em mim, falava rasgadamente. Ih, sujou, tem pastora no pedaço. Rasgada mesmo para ofender. Aí dizia assim, você não tinha que estar aqui no nosso meio. Mas é um direito meu fazer uma faculdade. Era um direito meu, como é de qualquer cidadão. Mas tinha que ouvir essa afronta. E aí? Nunca fiz parte do time dele, nem dos grupinhos que andavam juntos. Só tinha que me esforçar. E manter serenidade, sem sujar o coração. Por quê? Porque dava compaixão. Dava pena. Verdade é essa. Sem a imagem de Deus, sem luz nenhuma do céu, sem vestes espirituais, sem autoridade nenhuma, qualquer demônio arrebenta. João capítulo 6, versículo 38. Estamos ainda no primeiro fator, que é obediência à palavra de Deus. Vai comigo? É gostoso estudar a palavra, irmãos? Amém. João capítulo 6, versículo 38. Quem lê comigo? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí está o ponto. Nem sempre, irmãos, nem sempre, tá? A vontade de Deus é de acordo com a nossa vontade. E aí? Aí é a decisão de fazer a escolha. O que prefere? Falei dos grupos de amigos, de amizades. Eu não estou dizendo que o cristão tem que se isolar, eu não disse isso. Eu não estou dizendo que o cristão tem que ser um eremita, eu não disse isso. Mas eu estou dizendo que se o cristão se senta em roda de escarnecedores por vontade própria, se não gosta de se indispor com ninguém, de ser criticado, atacado e excluído, irmãos, então ele não tem como recuperar a imagem de Deus, porque a imagem de Deus, ela brilha à luz do céu. Foi o que Jesus mais brilhou. Jesus irritou muita gente. Os fariseus e os escribas ficavam indignados com Jesus. Os ensinamentos de Jesus davam a eles inveja. Os milagres, então, Jesus operou cada milagre, ressuscitar mortos, curou cegos de nascença, paralíticos. E eles, que eram como que a religião oficial, não conseguiam expulsar um carocinho sequer. Então eles ficavam muito revoltados, mas era inveja. Observa isso. Se o cristão não quiser se indispor, ele está completamente fora da imagem de Deus. Como é
nesse sentido, manter a imagem de Deus? Pois é, irmão, Salmo de número 1. Salmo de número 1. O título já apresenta as diferenças, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está aqui, ó, já começa aqui. Bem-aventurado é feliz, bem-sucedido, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ai, cara, tu é muito crentão, tu vai muito à igreja, você é muito na Bíblia. Eu sou evangélico, mas sou igual a você. No meio cristão tem o justo e tem o ímpio. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Às vezes você passa o olho no Instagram de algumas mocinhas da igreja e você vê que elas têm prazer em postar o corpo seminu. Depois na igreja vem comportadinha, de calça comprida, de blusinha bonitinha, mas está lá exposto no Instagram. Aí quer casar. Está lá a barriga de fora, as coxas de fora, os peitos de fora. E depois não aceita. Aí quando a gente fala, não é bem assim. Mas por que vem na igreja tão comportadinha? Para enganar quais os olhos? Os de Deus? É bom vocês darem uma passada nas mídias de vocês, tá? É bom dar uma passada, irmãos. Por quê? Pois é, para não se assemelhar ao mundo. E aí? Aí o restante do Salmo tem as bênçãos direcionadas. E aí? E os outros que serão como uma palha que o vento espalha. Por que tanta gente não consegue criar raízes na presença de Deus? Por que tanta gente passa por altares e não para em igreja nenhuma? Canta louvores uma temporada numa igreja, outra temporada está em outra temporada está em outra. Faz a obra de um jeito numa igreja, numa temporada. Daqui a pouco você fica sabendo que está fazendo a obra em outra igreja, outra temporada. Por que se a igreja está dentro da palavra e fala a palavra? Por quê? Por quê? Pois é, irmãos. Segundo fator, João 8,46. Vamos lá? Segundo fator da semelhança de Deus. João 8,46. Quem lê comigo? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Dá uma paradinha. Santidade. Primeiro fator é viver como Jesus viveu, obediência à palavra de Deus, semelhantes a Jesus, semelhantes a Deus. Segundo fator, santidade. Quem dentre vós me convence de pecado? Ah, pastor, a senhora não entende, essa roupa está na moda. Mas a mocinha quer casar, botando os peitos de fora para todos os homens verem, todas as pessoas? Não seria na intimidade para o casamento, para o marido? Tem que mostrar a coxa, até a virilha. Shortinho é tão curto que até a virilha aparece. Não é interessante que... Volta e meia eu passo os olhos no Instagram, eu me assusto e digo, meu Deus, por que na igreja vem tão comportadinho? No Instagram para todo mundo inteiro. Se o mundo inteiro quiser acessar, acessa. Se a pessoa não se toca, não entende santidade, o que é isso? Por quê? Porque é moda. Por quê? Porque todo mundo faz. Aí a pergunta, mas desde quando filhas de Deus são iguais a todas as mulheres? São iguais a todas as moças? Quer dizer que não há diferença entre a moça do mundo e a moça que é de Jesus? Por que se batizou nas águas para sepultar a velha criatura, se não sepultou as vontades da velha criatura?
Tudo que está na moda, irmãos, tem gente que usa. E justamente por estar na moda, acha que está certo. Faltando com a desobediência. Por quê? Porque a palavra manda, irmãos. Ninguém precisa se vestir com a roupa aqui grudada do queixo lá na ponta do pé, não é nada disso. Mas não escandalizar, caramba. Para que a moça quer mostrar o corpo para todo mundo? Cadê o interesse do casamento? Caramba, o rapaz quer uma moça para ser esposa dele, o corpo da mulher pertence ao marido. Não é para todo mundo. Você vê que hoje a coisa está grave. Então, o segundo fator que nos assemelha a Deus, irmãos, é a santidade. Carta de Pedro, capítulo 1. Segundo fator que nos assemelha a Deus, vivendo como Jesus viveu, capítulo de número 1, versículo de número 15 e 16. Quem lê comigo? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Muitos cristãos têm isso, irmãos. Saiu na moda, opa, não vou ficar de fora. Meu filho não vai ficar de fora. Aí saiu a moda do Ben 10. Era caderno com a capa do Ben 10. Era mochila com a capa do Ben 10. Era reloginho do Ben 10. Era brinquedinho do Ben 10. Depois o comportamento da criança, dos meninos, começou a mudar de uma forma tão assustadora que os pais de Jesus começaram a especular coisas. E aí, 10 monstros que saem do Ben 10. Aí foram ver o porquê da violência. Mas por que não viram isso antes? Eu contei aqui que nós estávamos ali no 699, quando uma membro da nossa igreja trouxe um casal no desespero total. Porque a menina, a primeira e única filha, então, com 3 aninhos de idade, na noite em que completou 3 aninhos, na festinha de aniversário, a menina, no meio da festa, sofreu um desmaiou. Inexplicavelmente. Bem alimentada, bem nutrida, tranquilinha, ambiente tranquilo, refrigerado. E a menina desmaiou. E foi levada para o hospital e o desespero tomou conta da família. E os médicos não entenderam, porque foi um desmaio ou seja, sem medicação. Não foi induzido. Foi simplesmente a menina desmaiou. Para quem tem um pouquinho de luz do conhecimento da palavra de Deus, o espírito da morte entrou e queria acabar com a menina. Apagou a menina. E aí, a vizinha, membro da nossa igreja, trouxe os pais, depois do 3º dia, porque os médicos não tinham ainda um laudo conclusivo e não tinham uma explicação, porque a menina estava em coma, não reagia em nada, coraçãozinho batendo com dificuldade. E aí a vizinha trouxe, porque eles não sabiam mais o que fazer, de desespero. E eu senti no meu coração, quando disseram, foi na noite, na festa de aniversário dos 3 aninhos. Primeira coisa que me veio foi para perguntar qual foi o tema da festa. Quando me disseram, me assustei. Monster High. Eu falei, o quê? Eu falei, senhores, os senhores não sabem que é uma boneca cuja cama é um caixão? Os senhores fizeram a festa da filha de vocês com uma boneca e caixão?
Pastora, só tinha boneca e caixões. O bolo era como um cemitério. Falei, vocês chamaram a morte e queriam a vida? 3 aninhos, vocês queriam um futuro para a filha de vocês, chamando a morte. Ai, meu Deus, mas tem influência? Eu falei, o quê? Vocês nunca ouviram falar que um altar satânico tem símbolos que chamam? Tem invocação, evocação e chamamento. Falei, vocês evocaram, ou seja, vem, porque a morte está aqui na festa. Caixões e a bonequinha da moda. Ah, a bonequinha da moda. Lançaram a bonequinha da moda. Você acha que o diabo é burro? Ele não quer engolir as crianças? Por que a prostituição infantil está tão proliferada nos nossos dias? Porque os jogos na internet, as crianças estão mudando o comportamento das crianças para violência. Violência assustadora. Claro que tem influência. É só olhar a palavra. Maldição sem causa não encontra. Eu disse a vocês, meu Deus, como pode vocês fazerem uma festa de aniversário com caixões? Assustador. Fiz o que tinha que ser feito, levei-os a Cristo. E aí, peçam perdão, vocês chamaram o espírito da morte. E aí, foram para casa. Tinham as coisas guardadas. Tocaram fogo em tudo. E a menina acordou lá inexplicavelmente. Ninguém soube explicar. Nem o coma e nem a volta repentina. Maldição sem causa. Sede santo, santidade, irmãos, é separação. O cristão foi separado. Como é que ele vai fazer tudo que o mundo faz? Ou pelo menos aquilo que abrange a gama e a maioria? Como é que é isso? Ah, está na moda, mas não vem para a palavra para ver se está de acordo com Deus? Deus me autoriza a usar isso? Para e pensa. Então, o primeiro fator que recupera a semelhança, que nos torna semelhantes a Jesus, é a obediência, porque Jesus foi obediente ao Pai em tudo, mas em tudo. O segundo fator, não em termos de colocação de ordem, é a santidade. Vai comigo, João 8,47 agora. João 8,47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Como eu disse antes, tem pessoas que dizem serem evangélicas, mas que não gostam de ler a Bíblia e não gostam de fazer estudo da palavra de Deus. Quem não gosta da palavra de Deus, não é de Deus. Pastor, só não pode dizer isso. Não, eu não estou dizendo, eu estou lendo a palavra que é Jesus. Quem está dizendo é Jesus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Então a mocinha escuta. E aí, não seguirás a multidão. Pronto. Como é que eu vou usar isso que a multidão está usando, se isso vai contra a palavra? Se eu fui separada para Jesus. Como é que o rapaz vai ficar no grupinho ali, tocando os videozinhos ou assistindo, para não aborrecer os amigos? Como tem cristãos que bebem socialmente. O menino chegou para mim e disse, pastor, a empresa onde eu trabalho, fim de ano faz uma grande festa. Não tem problema eu beber socialmente, não. Você me perguntou o quê? Não tem problema. Eu falei, o que diz a palavra de Deus? Em relação a isso eu não sei. Falei em relação à diferença. A palavra de Deus diz que nós somos semelhantes a Deus. Será que se Deus viesse à Terra
ele beberia bebida alcoólica? Ah, mas nem um pouquinho. Eu vi que ele estava com vontade. Eu falei, amigo, a escolha é sua. Seja livre. Foi embora, não voltou mais. Sede santos, ou seja, eu fui separado para Deus. E aí? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Pastora, Êxodo capítulo 23. Versículo 2, primeira parte. Êxodo capítulo 23, versículo 2, primeira parte. Vamos juntos? Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Pronto. Bom, isso não agrada a Deus? Então não é bom. Se é mal, não é comigo. Eu não vou contra a palavra de Deus. Não seguirás a multidão. O que a multidão faz? Segue a moda. Sim ou não? Então, a multidão segue a moda. O cristão segue Jesus. Diga, eu sigo Jesus. Será que Jesus... Irmão, se Jesus estivesse aqui na terra, se ele estivesse hoje, num corpo de carne, ele se tatuaria? Eu estou fazendo uma pergunta abrangente. Atenção. Se Jesus Cristo, homem, ser humano, como viveu na terra, se ele estivesse hoje, aqui na terra, hoje, ele viesse aqui no nosso mundo ocidental para pregar o reino celestial. Será que Jesus se tatuaria para ficar na moda? Não, porque ele já está dizendo aqui, não segue a multidão. Será que o cristão não entendeu que seguir a moda é copiar? Seguir a moda é copiar. Sabe aquele aluno que tira cola? Ele não estuda. Então ele não quer colocar a mufinha dele para queimar. É mais fácil pegar dos outros. Eu vou fazer como todo mundo está fazendo. Será que se Jesus estivesse hoje aqui na terra, ele faria tatuagem no seu corpo? Uma coisa é antes de conhecer Jesus. Nós temos pessoas que se tatuaram depois de aceitar Jesus. Não seguirás a multidão. Ah, mas o corpo não vai subir, o corpo vai ser desfeito. E a imagem que foi recuperada? Ela não vai aparecer. E o histórico não inclui o corpo? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. É por isso que eu não vou para a igreja dessa pastora. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Quem lê comigo? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do... Quer dizer que o que fez pelo corpo vai ser apresentado. Não é interessante isso? É ou não? Então quem diz que as obras do corpo não vão aparecer? Ah, mas o corpo é meu, faço o que eu quero. Quem disse que o corpo é seu? Então você ainda não tem Jesus.
Por quê? Porque Jesus nos comprou. A Bíblia diz que Jesus nos comprou. Ele nos comprou. Então o dono do corpo é Ele. Então o uso do corpo tem de ser dentro daquilo que Ele autoriza. Mas eu faço a minha vontade. Então não fazemos como Jesus. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós lemos em João 5,30 e lemos em João 6,38. Eu trouxe essas palavras aqui exatamente para isso. Porque uma coisa é antes de aceitar Jesus, a outra é depois. Por que nos batizamos nas águas depois que aceitamos a Jesus? Porque Jesus ordenou e Ele mesmo se batizou. Vai dizer, antes era uma coisa, agora você está morto para o mundo. Você está morto para o pecado. Você está morto para essa moda que vai contra Deus. Tatuagem hoje é moda. E as pessoas estão fazendo que veem as outras que fizeram. Se ninguém tivesse feito. Não há tempo, senão eu iria explicar a origem disso. Desde a primeira civilização com tintas naturais. Mas era o quê? Eram guerras tribais. E depois passou para a guerra de gangues. E se popularizou. E chegou à nossa sociedade. As facções se tatuam com determinadas marcas que identificam. E o cristão porque está na moda. Pastora, pastor, eu sou todo tatuado, não posso ir para a sua igreja. Meu irmão, a igreja está de portas abertas. A tua vida é com Jesus. Dia do juízo você vai se apresentar. Mas o que está na Bíblia eu estou ministrando. O corpo é templo do Espírito Santo, é casa de Deus. Você não pinta a sua casa da cor que você quer? A Bíblia diz que o corpo é casa de Deus. Então eu só posso fazer o que agrada a Ele. Porque é dele. Então já foram aqui dois fatores que nos assemelham a Deus, que nos assemelham primeiramente a Cristo. Primeiro, a obediência, Jesus foi obediente ao Pai em tudo. Segundo, a santidade. Santidade é separado para Deus, separação. Ou seja, eu não vou fazer o que todo mundo faz porque está na moda. Enfim. Vamos lá? E o terceiro fator é viver como Jesus viveu na terra. A autoridade espiritual. Não dá uma brecha para o diabo e pisar no bicho. Que isso, pastora? Marcos capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Marcos capítulo 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, lhe ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se maravilharam ao ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe... Glória a Deus. Esse é o terceiro fator que nos assemelha a Jesus, que nos assemelha a Deus. A autoridade sobre todas as forças espirituais malignas, todas. Fizeram macumba para mim, daí você é autoridade espiritual? Basta invocar o nome de Jesus, já queimou a macumba. Por quê? Porque você é uma autoridade espiritual. Pastor, foi um boneco de voodoo, botaram o meu nome. Qual é o problema? É só um boneco. É do voodoo, não é teu não. Por quê? Porque você tem a imagem de Deus. Você é a imagem de Jesus. A imagem de Jesus não é tocada.
Contra Jacó não há encantamento. Contra Jacó não há encantamento. Se tiver receio, tem uma brecha aberta. Se tiver medo, tem uma porteira. O que é isso? Você é uma autoridade espiritual. A autoridade a tal ponto, Lucas 10, 19. Evangelho de Lucas, depois de Marcos, capítulo 10, versículo 19. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Quem lê comigo? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará nada, irmãos. Serpentes caracterizam os piores demônios: Satanás, principados, potestades, os piores. Escorpiões, aquele que tem o ferrão e atinge a própria carne. Significa que qualquer espírito imundo, qualquer demônio, de qualquer lugar, de qualquer força. Foi um Exu que foi pago para me destruir. Qual é o problema? Qual é o problema? Você tem Jesus, aquele que venceu a própria morte. Você é uma autoridade espiritual. Por quê? Porque Jesus trouxe poder. Então, irmãos, Jesus veio à terra fazer com que homens e mulheres, meninos e meninas, senhores e senhoras, recuperem a imagem perfeita de Deus. Quem é o mestre e o padrão? Jesus. Jesus obedeceu ao Pai em tudo. Filho obediente, alegrou o coração do Pai. O Pai nunca largou Jesus. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre glória a Deus. Então, a imagem de Deus é a imagem de Cristo. Obediência, santidade, poder e autoridade espiritual. Isso tudo Jesus trouxe para nós. Glória a Deus. Obrigada, Jesus.